Eu tenho 54 anos e vou compartilhar uma coisa com vocês que muitas das quais eu ouvi sobre envelhecer, para mim estava errado, pelo menos esse é o meu ponto de vista. E talvez você esteja aí na jornada da vida, né, correndo de um lado para o outro, acreditando que o tempo é seu inimigo. Para 5 minutos. Por que isso? Porque foi assim que foi ensinado para nós. E a sensação que a gente tem é de que a gente está sempre atrasado, não é verdade? Só que a gente não precisa passar anos das nossas vidas para descobrir que a gente pode ter uma vida mais leve aqui e agora. E pensando nisso, eu também lembrei o seguinte: poxa vida, as pessoas, principalmente os jovens, com 17, 18 anos de idade, eles têm que ter já decidido o que eles querem fazer. Qual é a faculdade? Uma decisão que vai repercutir pela vida toda. Mas com 17, 18 anos, eu tenho que resolver porque o tempo está passando. Então, nesta pressão, eu tenho que decidir a minha vida. E eu falo isso porque quando eu estava com 20 anos de idade, na minha faculdade, lá, sentava ao meu lado um senhor de 75, na minha sala. Primeiro ano de psicologia. Um homem que estava ali, recomeçando a vida, e eu com 20 anos, começando a vida. E daí, eu olhando para trás, eu comecei a perceber quantas regras invisíveis a sociedade impõe e a gente vai vivendo dia a dia dentro dessas regras e não percebe que nós somos apenas um produto do social. Esse vídeo de hoje vai trazer essa reflexão. Fica comigo aqui e depois você vai ver se realmente faz sentido para você ou não. Eu já peço que você venha curtir esse canal, para que você receba os próximos vídeos também, se inscrevendo aqui. Então, gente, esse senhor ali do meu lado, sentado, assistindo às aulas, os professores, eles eram até mais pacientes. Olha só como uma pessoa de 75 anos na classe, ela é um ser de luz. Sim, porque ela estava ali ancorando muita energia de sabedoria. Até mesmo os professores que eram mais assim, um pouco mais rapidinhos, mais alterados, porque tem diversas personalidades, né? E eles se continham, porque tinha este senhor. Eu lembro que a nossa professora de estatística, ela era excelente na didática, mas ela se tornou melhor do que ela já era devido a esse senhor, porque ele tinha um pouco de dificuldade com os números. Então, como é interessante, até mesmo uma situação dessa, como ele ajudou uma classe que tinha 30 alunos. A minha classe começou com 50 na época, depois ficou com 30, depois passou para 25. Terminamos o quinto ano com 25 alunos, mais ou menos. Porque as pessoas vão buscando novos rumos e etc. Então, o que eu quero dizer aqui? Sim, gente, o ser humano, ele é um produto do social. Quando você nasce aqui, vamos dizer que a gente ainda é uma folha em branco. À medida que você vai recebendo todas as informações externas, que você vai modelando o seu arcabouço mental, e você, através dos seus canais sensoriais, você vai absorvendo tudo que está do lado de fora, você vai então sim formando esse ego. Porque a partir do momento que você nasce aqui, que você se individualiza na forma, porque forma a matéria, né?
tudo é energia, mas como eu me individualizo na forma, esse meu corpo físico forma, ele precisa de um ego. E essa personalidade que vai se formando, essa identidade que vai se formando, ela acredita que é isso. Nós acreditamos que somos o personagem, né? Então, veja que quando eu digo que nós somos sim um produto do social, é porque tudo que a gente vai absorvendo, a gente vai internalizando. E depois de internalizar tudo isso, a gente começa a reproduzir na vida adulta aquilo que a gente aprendeu. Veja que a sociedade, o sistema, ela não está preocupada com o seu eu, com o seu eu verdadeiro. Porque a sociedade, ela só pode modelar aquilo que é modelável, que é o ego, que é a identidade. Ela não pode modelar a sua consciência, o seu eu verdadeiro. Porque esse corpo, ele tem uma consciência que momentaneamente ela se esquece de quem ela é. E ela acredita que é o personagem, a filha do fulano de tal, a esposa de não sei quem, a jornalista, a professora. A gente acredita esses papéis. Eu sou a mãe do fulano, eu sou o pai do ciclano, eu sou isso. Nós estamos isso, nós não somos. Por um tempo, temporariamente, ocupamos aqui nesse corpo uma consciência que habita, só que nós nos confundimos com o personagem, acreditamos que somos o personagem, porque passamos a maior parte do nosso tempo não na presença, mas no piloto automático. Porque você obtém a ideia de quem você é dos outros. Sim, dos outros. Porque o seu ego, a sua identidade, ela foi modelada. E aí você passa a reagir no mundo conforme aquilo que você absorveu. E essas regras que eu falei aqui, invisíveis, sem querer, você começa então a se cobrar hoje, achando que a sua vida é uma linha reta. Uma linha reta onde está tudo bem ou não está tudo bem se você não estiver na faculdade com seus 20 anos. Se você não estiver casado até tal idade, se você não tiver filhos, sabe? Se você não estiver realmente com uma situação financeira boa até tal idade. Ou seja, se você não fez aquele curso, você começa a se comparar com o lado de fora, porque a sociedade ela colocou uma linha e você tem que seguir. E aí a gente se cobra. Mas isto é de lá para cá. É o externo querendo modelar o interno. E sem perceber, nós estamos modelados, condicionados, e por isso, muitas vezes nós vivemos uma vida triste. E a gente não precisa levar tantos anos, envelhecer para descobrir que nós podemos fazer algumas escolhas. Sim, eu não posso sair do sistema. Eu faço parte desse sistema, mas tem algumas escolhas que eu posso fazer sim e levar uma vida com mais tranquilidade. Eu digo para você aqui, que talvez você tenha 30, 40, 50 e você talvez esteja achando que você não venceu, que você está atrasado, que você falhou. Então veja, esse senhor, né, com 75 anos, ele estava ali. Veja que uma mente curiosa, ela não envelhece. Somente aquela pessoa que se entrega. Então não interessa a idade, interessa o seu momento, o teu certo. O que é errado para um é certo para ti. O que é certo para o outro talvez seja errado.
Então não existe certo, não existe errado. É porque, na verdade, esse ego, essa identidade, esse personagem nosso construído, ele está sempre buscando um alimento do lado de fora para ser aceito. E daí ele tem que caber nas caixinhas. Aí ele tem que ter hora para casar, hora para ter filho, hora para cursar, hora para isso, hora para aquilo. Veja, a partir do momento que eu sou um produto do social, porque o sistema, ele coloca as regras, ele não está preocupado com o seu eu verdadeiro. Ele está preocupado com o falso eu, que é esse ego construído para que ele possa manipular. Ele não consegue manipular a sua consciência e o seu eu verdadeiro, porque a consciência, o eu verdadeiro, é o divino em você. Esse não pode ser manipulado. Só que esse temporariamente dorme, acreditando que é o personagem aqui na matéria. Por que você não estuda sobre você lá na escola? Quem você é? O que você está fazendo aqui? Da onde você veio? Eu não sou daqui. Talvez você também não seja daqui. E muitas pessoas vão ouvir eu falar isso, vai dizer que eu sou louca e vai querer sair do canal. Mas tá tudo bem. E daí? Você vai aprender o quê? Você vai aprender coisas que não desestabilizem o sistema. Você vai aprender quem foi o presidente da República lá em 1900 bolinha. Mas você não vai saber nada de você. Você pode aprender todas as bacias que existem, todas as montanhas, o pico mais alto, quantos vulcões tem, a profundidade do oceano, enfim, você pode aprender tudo, mas você não aprende sobre você. Porque a partir do momento que você aprender sobre você, quem você é, meu amigo, aí você voa. Você voa. Sim, você voa. E o que eu tô trazendo aqui hoje é exatamente isso, para a gente sair dessa condição de que o lado de fora exige tantas coisas da gente, e a gente acredita que esse tempo é o inimigo. Veja que o tempo, essa linha reta, que tem tudo para acontecer. Você não casou ainda, você não teve filho ainda, você não cursou. Sabe, isso tudo aí é um sistema programado. Você faz isso se você quiser, você não é obrigado a fazer nada disso. E se você não faz parte, se você não tem filho, se você não casou, não interessa. É o teu certo, não é o certo do outro. Porque não existe certo, não existe errado. Aqui existe uma experiência. Nós estamos aqui para experienciar esta matéria. E daí, você acredita que existe esse passado, esse presente, esse futuro, e aí você está tão preocupado com esse presente, porque o meu futuro... Como que você pode construir um futuro verdadeiro se você, na presença, na aqui e agora, você está acelerado? Sendo que o sistema te mantém completamente alienado, condicionado, acreditando que você é o personagem, e daí você não consegue construir um futuro decente hoje, porque você está com ansiedade, você precisa corresponder às expectativas externas. Sim, porque o futuro, que é amanhã, que não é amanhã, é hoje. Porque quando você for amanhã almoçar, é hoje. Amanhã é hoje. O tempo não existe. Nós passamos pelo tempo. Não é o tempo que passa. Então, eu estou construindo o meu futuro hoje. E para eu construir o meu futuro hoje, eu tenho que sair desse lugar de personagem, de modelado, de manipulado, para viver na presença, porque somente na presença é que eu vou sim construir o meu futuro. E eu acreditando que eu estou atrasada, e eu aqui me comparando, como que eu vou construir algo bom aqui para vivenciar amanhã? Não dá.
Quando eu estava na minha faculdade, primeiro ano, na psicologia experimental, onde você aprende a condicionar, instalar comportamento no bichinho que não tem comportamento nenhum. Nós recebíamos um rato, cada grupo de 2, 3 recebia um rato no começo do ano, do laboratório, ficava lá no laboratório. Na hora da aula, ele vinha numa gaiola especial e era colocado na nossa frente. E ali nós tínhamos todo um instrumento, era tudo muito cirúrgico, tinha toda a marcação de tempo, hora, tudo que o ratinho fazia. Ali tinha água, comida, tinha todos os estímulos necessários que a gente pudesse oferecer para esse rato. Então, aquela aula ali, tá, era um grande laboratório. Não me condenem por eu estar fazendo esse experimento com o rato. A gente começou no começo do ano com o mesmo ratinho, o meu grupo terminou no final do ano com o ratinho. Mas era algo que estava acima de nós, isso já faz 30 anos atrás, né? 30 anos atrás. E esse rato, ele ingênuo, como se fosse uma página em branco, ele não tinha nenhum comportamento instalado, então o ratinho faz de conta que é nós. E eu, Hilda, que fui ali, eu sou o sistema. E daí, esse ratinho, ele tinha que, por exemplo, instalar um comportamento nele. Ele tinha que pular 5 obstáculos para ele receber água. Enquanto ele pulava 2 obstáculos, ele não recebia. Enquanto ele pulava 1, 3, 2, não. Quando ele conseguiu entender que ele só receberia água depois de pular 5 obstáculos, ele começou a receber água, porque ele foi condicionado. Então, eu dei um estímulo e a resposta dele é que ia fazer com que ele recebesse ou não. Depois de 5 obstáculos, então ele chegava naquele objetivo. Só que ele precisou passar para conseguir o que ele queria, mas ele precisou ser condicionado para isso, modelado para isso. E se ele fosse para a direita e fizesse tal coisa, comida, se ele fosse para a esquerda, fizesse tal coisa, depois de tantos obstáculos, ele recebia um choquezinho. Você instalava nesse ratinho vários comportamentos. De ele pular, de ele deitar, de ele comer, de ele não comer, de ele tomar água, enfim. Depois, nós tínhamos que tirar todos os comportamentos dele, desinstalar, extinguir, como se ele voltasse a ser uma folha em branco. Era feito isso. Agora, vocês acham que nós aqui, nessa grande gaiola, não é assim que é feito com a gente? Você acha que nós, um produto do social, aqui, nesse sistema, sendo que a sociedade controla tudo o que você faz, quem você é, o que você come, o que você bebe, o seu comportamento, como você ri, como você se veste, a hora de casar, a hora de dormir, tudo. Mas quando você entende que você não é esse rato que está dentro de uma gaiola, que sim, eu não posso sair do sistema, porque eu vivo dentro desse sistema, mas eu posso fazer escolhas diferentes dentro desse sistema. E quando eu tenho essa consciência, eu saio da batalha. Entende? Eu saio da batalha. E daí, gente, eu paro de me aborrecer com coisas que eu me aborrecia antes e que me deixava tão triste. E que são coisas pequenas, que a gente dá tanto valor. E aí você vê uma pessoa de 75 anos, depois com 80, recebendo um diploma com 80 anos, olha que lindo isso! Recomeçando. E aí você com 20, 30, 40, 50, achando que tá atrasado. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que você ainda acha que tá atrasado? Porque você ainda acredita que você é o personagem. Que você é só esse ego, essa mente.
Você é a consciência que habita esse corpo. Você é a consciência maior, divina de luz. Você só esqueceu quem você era. Por isso que você olha lá para o seu pai, para sua mãe, para um amigo, para um conhecido que te machucou, e você ainda sente dor porque você está olhando para o personagem deles. Porque eles também acreditaram, eles também foram ratos, que receberam condicionamentos, choques, se machucaram no meio do caminho. E aí depois eles receberam um filho, uma filha, um amigo e começaram a machucar também. Eu não estou aqui justificando o fato do erro do outro, não é isso. Eu só estou mostrando para você que quando você olhar para trás, para o passado, e pensar assim, poxa, eu fui rejeitada, eu fui humilhada, eu fui abandonada, eu tenho meus traumas. Perceba que aquela pessoa que fez aquilo, ela deu aquilo que estava nela, mas não era ela. O que aconteceu, o evento, o machucado, a dor que ela causou em você, era só a dor que havia dentro dela. E como ela não soube resolver com ela, era só isso que ela tinha para dar. E aí você, carente de amor, como o ego que é alimento, ele precisa desse abastecimento, recebe machucados e dor e fica machucado também. E aí, às vezes, acaba reproduzindo isso com o outro, com o filho, quando tiver. E às vezes não. Às vezes você recebe essa dor e você passa amor. E aí é porque você já evoluiu. Tem pessoas que perguntam assim, Hilda, mas como é que você conseguiu, assim, olhar para trás e desfazer as dores que você tinha? Porque quando eu olhava para as pessoas que foram atores aqui nesse palco da vida comigo, que participaram dessa peça de teatro comigo, meu pai, minha mãe, minha madrasta, quando eu olho para essas pessoas, eu não olho mais para o humano. O humano que ganhou uma mente, um ego. Eu olho para a consciência que habita o corpo. É como se eu fizesse assim, ó, sai cabeça, sai braço, sai olho, sai boca, sai corpo, sai dor, sai ancestralidade, sai. E aí eu acesso o coração daquela pessoa. Aí eu não vejo a pessoa que me abandonou, a pessoa que me maltratou, a pessoa que me rejeitou, a pessoa que me humilhou, a pessoa que bateu em mim. Eu não vejo essa pessoa. Eu acesso ali a consciência dela, que é a verdade. E às vezes ali ainda tem uma criança tão ferida e tão machucada, que tá querendo colo e dor, e tá escondidinha lá no canto. E para se defender da vida, ela precisou machucar, tirar, bater, gritar, porque é o que ela tinha para dar naquele momento, porque ela estava tão machucada e ferida. Se você tiver essa consciência de olhar para aquela pessoa, não para aquela pessoa forte, poderosa, que está ali brigando e batendo, se você olhar para esse personagem, você não vai conseguir acessar o coração. Você vai ficar na superfície. Agora, se você acessa essa outra face, aí você sai do superficial e você acessa o coração daquela pessoa, aí é coração falando com coração, é alma falando com alma, é a unidade, porque tudo é uma unidade. A parte que compõe o todo, você, eu, todos nós, é a parte que compõe o grande todo, a grande fonte, Deus, que está tudo. Eu, você, todos nós. Mas como que aquela pessoa, ela pode ser filha do pai, filho da fonte, a própria, né, expressão da fonte, imagem e semelhança da fonte, se ela é má? Ela não é má.
o que está se apresentando ali, vamos dizer que seja o produto dela, o produto, que é a maldade, não é ela. A maldade é como se fosse o evento, o acontecimento, o ego sofrido. Mas a verdade, a consciência é puro amor, porque ali habita Deus. Ali habita Deus. Deus habita em todo lugar. Tanto na pessoa que tira a vida de uma pessoa, quanto a pessoa que dá a vida. Deus está em todo lugar. Deus está experienciando em todo lugar. Tudo é Deus, tudo é amor. Por isso que diz, não julgue. E a gente foi condicionado errado para que a gente tenha medo, para que a gente acredite que Deus é ruim, que Deus castiga, que Deus é mau. Para quê? A sociedade, de novo, nos condicionando para colocar a gente numa caixinha, para que a gente fique bem pequenininho, com bastante medo, para que a gente não fale nada e para que a gente obedeça. Tá, mas Deus não castiga? Não, Deus não castiga. Tá, mas acontece tantas coisas? Acontece. A lei da ação e reação. A lei da plantação e da colheita. Às vezes você faz algumas coisas erradas. Deus vai te castigar. Não. Não. É a lei do universo. É simplesmente o eletromagnetismo. Tudo aquilo que você envia de bom, você ganha de volta. A vida te entrega. Tudo aquilo que você faz de ruim, a vida te devolve de volta. Não é Deus te castigando, é a lei universal do dar e receber, da plantação e da colheita, da ação e da reação. É uma lei universal. Tudo que vai, volta. Se eu sou uma pessoa que causa mal a outras, se eu sou uma pessoa que gosto de criar intrigas, eu acabo criando dores nas pessoas. Embora eu estando aqui nesse ego, tá? Esquecida de quem eu sou na real. Eu faço isso. Eu ainda não despertei, eu ainda não acordei que eu sou a consciência, eu ainda tô na manipulação, eu ainda tô sendo esse rato manipulado. Tô fazendo coisa errada. Aí, de repente, lá na frente, demora, mas acontecem coisas ruins comigo. Foi Deus que me castigou? Não, é uma lei universal. Eu também vou receber da vida coisas para que eu possa responder e para que haja equilíbrio no universo. Tudo tem que se equilibrar. Porque se eu jogo uma pedrada na casa do meu vizinho, essa pedrada vai voltar. Talvez o meu vizinho não jogue a pedrada de volta. Mas, de repente, eu venha a me acidentar numa viagem que eu vá fazer. É um exemplo. A vida devolve a pedrada. Não é castigo, é a lei da ação e reação. Tudo que vai e volta, é o campo eletromagnético, positivo e negativo. Porque tudo é um campo de frequência e vibração. Está tudo acontecendo agora. Só que enquanto você não despertar para a consciência que você vai continuar vivendo no personagem. O personagem que machuca e fere, e no personagem que chora porque está machucado e porque está ferido. São dois personagens chorando. Aquela pessoa que feriu, que fez doer, que ainda está dormindo, que não descobriu que é a grande consciência que é, ela acha que é o ego, ela acha que é aquela identidade, porque ela também não recebeu o abraço de pai e mãe, ela também foi rejeitada, ela também não foi amada, então ela fere. Aí ela te feriu. Aí você ficou ferido, doído e machucado. Vocês ainda estão dormindo. Quando vocês acordarem e entender que esse personagem, que a vida, de alguma forma, tá? Houve uma manipulação aqui e que a sua mente, você não é essa mente, você não é esse corpo. Você começa a desatar todos os nós
E para de olhar para o outro como culpado, e para de olhar que ele é o vilão, porque se você olhar que ele é o vilão, você fica no lugar da vítima. E daí, nesse momento, as coisas começam a se organizar e se limpar. Porque daí você não olha mais para o seu irmão como uma pessoa ruim. Você olha para o seu irmão como uma pessoa que faz parte do teatro da vida e que ela te ajudou de alguma forma a evoluir aqui. Porque preste atenção, tudo aquilo que o outro te dá e você dá para o outro é para vocês crescerem, para vocês começarem a despertar. Porque a gente sim precisa muitas vezes levar lambada, né? Precisamos nos machucar, ralar, para que a gente venha desabrochar para a nossa verdadeira consciência. Porque esse ego falso, esse eu falso, ele precisou passar pelo caos, tá? Para chegar na verdade. Porque para mim entender a verdade, eu preciso primeiro entender o que é falsidade. Então, o meu ego, o meu personagem, ele precisou viver o caos para depois saber o que não é caos. Entende? E quando nós temos essa consciência de que, sim, existe uma manipulação e eu acordo disso tudo e eu posso fazer escolhas diferentes. E quando a gente faz escolhas diferentes, a gente tem uma vida mais leve. E outra coisa aqui, que eu acho que eu não falei no início, se eu falei eu vou repetir, mas eu acho que eu não falei no início. Cobra-se tanto, às vezes, de um jovem que ele já esteja pronto para fazer uma faculdade, esteja pronto para as responsabilidades que a vida impõe. Mas nós sabemos que a maturação até então, segundo a ciência, de um cérebro humano, era com 25 anos de idade. Era. Porque hoje a ciência diz que um cérebro, biologicamente falando, ele sim está mais maduro, vamos dizer, maduro, mais modulado, por volta de 30 a 32 anos. Agora vocês olhem só como é contraintuitivo e contra a própria natureza um cérebro mais ou menos pronto por volta de 30 anos de idade. Sendo que com 18, 20 anos eu tenho que saber o que eu quero da vida. Não tá tudo errado, gente? Tá. Então por isso que nós não podemos levar tudo a ferro e fogo. Entende? As coisas têm que ser... Vamos relaxar. E quando eu lembro da minha experiência lá com meu amigo de 80 anos se formando junto comigo, gente, uma pessoa que recomeça com 80 e outra que começa com 20. E aí você não pode recomeçar com 50, com 40, com 60, com 70, com 80. Tudo é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. E é como eu falei há pouco, a mente curiosa não envelhece. Só envelhece aquele que se entrega na dor, na reclamação e não desperta para a vida. Beijo no coração, esse vídeo ficou um pouco longo, mas se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal e deixa um comentário aqui que eu vou adorar ler, tá? Isso vai me ajudar também para que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas, tá bom? O comentário de vocês é muito importante. Ah, deixa eu falar aqui um livro, tá? Ó, Conversando com Deus 1 e Conversando com Deus 2. Conversando com Deus, do escritor Donald Walsh, tá? É um excelente livro, Despertar da Consciência 1 e 2. Tem o 3 também, tá? Só que eu não tenho o 3 aqui, tá guardado no meu armário, daí eu não trouxe pra você, só trouxe os 2, tá bom? Ó, até o próximo vídeo.